Continuamos com a nossa série sobre ansiedade, sobre essa tal ansiedade que a gente sente e não consegue escapar dela. O bate-papo de hoje é sobre a crise de ansiedade. Será que a crise de ansiedade pode matar? Ela tem cura? Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre a crise de ansiedade. E só quem passou por uma crise de ansiedade sabe como é. É extremamente desconfortável, a gente sente muitos sintomas ruins, né, no nosso corpo. A gente sente o nosso coração acelerado, a gente começa a suar, as nossas mãos ficam geladas, a gente tem uma sensação de desmaio, a gente acredita fielmente que a gente vai morrer. E a gente fica muito mais ansioso, porque afinal de contas a gente está ali no auge, no máximo ali da nossa ansiedade, por isso a gente chama de crise de ansiedade. A gente tem aquela crise, muitos sintomas ali acontecendo, todos eles ao mesmo tempo. Só quem experimentou de uma crise de ansiedade sabe como é, e é extremamente sofrida, desconfortável, incômoda. Dura um tempo, atinge o seu ápice, mas ela dura um tempo, vai passar, mas parece que não passa nunca. A gente vive ali aquela situação 100%, estamos 100% presentes ali, percebendo cada sintoma que acontece com a gente. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a crise de ansiedade. Só quem passou sabe como é. E a gente sabe, poxa vida, a ansiedade faz parte da nossa vida, a gente precisa dela para nossa sobrevivência, mas a gente também sabe que existe aquela tal ansiedade disfuncional que traz muito sofrimento, que causa muita dor, prejuízos e que acaba aí nos levando a experimentar a crise de ansiedade. A gente já aprendeu aí na nossa série sobre ansiedade que a gente precisa de parte dessa ansiedade, de uma ansiedade mais funcional. A gente precisa sentir ansiedade para nossa sobrevivência. Mas que se a gente também não toma muito cuidado, essa ansiedade que ela é necessária para nossa sobrevivência, ela pode ir ganhando algumas proporções a mais e se tornando uma ansiedade disfuncional que causa sofrimento, dor, nos traz prejuízos aí para nossa vida pessoal, para nossa vida com as outras pessoas, para nossa vida no trabalho. E aí a gente acaba experimentando, quando ela é muito disfuncional, né? Quando ela é disfuncional, da crise de ansiedade. Mas por que experimentamos da crise de ansiedade? A gente experimenta da crise de ansiedade porque através dos sentidos a gente percebe uma situação de ameaça ou de perigo. E através dessa percepção, desses sentidos, a gente se comunica com o nosso sistema nervoso central, que também valida, que reconhece esse perigo e começa a reagir numa resposta de luta e fuga para que a gente possa lutar ou fugir daquele perigo e daquela ameaça que a gente percebeu através dos sentidos. E aí aparecem os sintomas, e é aí que a gente começa a sentir a mão suando, aquela sensação de desmaio, nosso coração fica acelerado. Tudo isso acontece para que a gente possa reagir àquela ameaça que os nossos sentidos perceberam. Só que algumas pessoas sentem tudo isso de uma forma muito forte, muito intensa. E quanto mais a gente observa todos esses sintomas acontecendo, mais intensos eles parecem ficar. Mais intensos a gente percebe todos esses sintomas. E aí a gente acaba experimentando da crise de ansiedade. Se você ainda não viu o vídeo sobre sintomas de ansiedade, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não deixe de acompanhar a série completa aí sobre essa tal ansiedade. E como é que a crise de ansiedade acontece? Agora a gente vai ver as etapas que nos levam ou podem nos levar para uma crise de ansiedade. Primeira coisa que acontece é o reconhecimento através dos sentidos, né?
nós percebemos através dos sentidos uma situação de risco, de ameaça, de potencial ameaça. Então a ameaça é percebida pela amígdala cerebral, que responde quase que instantaneamente àquela ameaça. A gente nem precisa pensar muito, nem é muito consciente, mas de alguma forma a gente percebe através dos sentidos e pronto, aconteceu. Com isso, com essa percepção de ameaça, nós começamos a produzir, o nosso organismo começa a produzir adrenalina e o hormônio do cortisol, que é produzido pelas glândulas suprarrenais, que fica logo em cima dos rins. E com a produção de adrenalina e cortisol, o nosso organismo começa a entrar numa resposta de luta e fuga. Como ele percebeu uma ameaça, ele entende que ele precisa começar a armazenar a energia que vem da adrenalina e do cortisol para começar a lutar e a fugir. Daí vem a resposta de luta e fuga. E é aí que todos aqueles sintomas começam a aparecer no nosso organismo. E é aí também que a gente experimenta o ápice da ansiedade. E como o nosso corpo fica inteiro ligado, a gente pode experimentar aí pelo nosso corpo inteiro alguns sintomas. Por exemplo, na nossa cabeça aqui, no nosso cérebro, né? A gente fica inquieto, a gente acha que vai perder o controle do nosso corpo, a gente fica com medo, é bombardeado por milhões de pensamentos. A gente acha que vai morrer, a gente acha que não vai conseguir, a gente acha que está tendo um ataque do coração. Tudo isso acontece aqui na nossa cabeça. E o que acontece aqui no nosso peito? A gente começa a respirar rápido demais, tem aquela sensação de sufocamento, a gente não consegue fazer a troca de ar corretamente, nosso coração fica acelerado, aquela sensação de desmaio, tudo isso começa a acontecer aqui no nosso peito. E tudo isso que acontece com a nossa cabeça, com o nosso peito, com o nosso corpo inteiro, com as extremidades, mãos e pés, tudo isso acontece como uma medida de luta e fuga, que o nosso organismo entendeu através dos sentidos que existe ali uma ameaça, um perigo que ele precisa responder. Agora imagina a gente vivendo isso várias vezes ao longo do nosso dia. A gente várias vezes ao longo do nosso dia percebendo situações ali de risco e de perigo, mandando para o nosso cérebro sinais para que ele possa perceber e mandar sintomas para o nosso organismo para que a gente possa ter uma resposta de luta e fuga. É extremamente desconfortável, extremamente sofrido, causa muito incômodo sentir esses sintomas a todo tempo, mandar sinais a todo tempo, estar em alerta a todo tempo, imaginando que algo de ruim vai acontecer. É exatamente essa leitura que a gente faz. Por isso que a gente diz que aquela ansiedade disfuncional, ela é muito ruim e a gente tem que se preocupar muito com ela, porque ela causa de fato muito sofrimento, muita dor, muito incômodo e também ela nos causa prejuízos para a nossa saúde, para as nossas relações aí com outras pessoas, com o nosso trabalho. É por isso que a gente tem que ficar atento e a gente precisa cuidar aí da nossa ansiedade. Se você está experimentando de um ou mais sintomas que são parecidos com o da crise de ansiedade, dessa ansiedade disfuncional, procure um médico para que ele faça um diagnóstico, para que ele identifique se esses sintomas que você está sentindo realmente fazem parte aí de uma ansiedade disfuncional, de uma crise de ansiedade e não de qualquer outra doença ou qualquer outra patologia. A crise de ansiedade não mata, ela vai passar e ela tem um tempo específico, ela dura um tempo específico. Algumas pessoas dizem que ela pode durar de 30 a 45 minutos, algumas pessoas experimentam um tempo menor, outras um tempo até maior. O importante é você saber que ela atinge um ápice ali, perto dos 10 minutos e se mantém em queda depois pelo um período aí de 20 minutos. Então ela tem um tempo específico, ela dura ali de 30 a 45 minutos, como eu disse, algumas pessoas experimentam um pouco mais, outras um pouco menos, mas ela vai passar. Isso é importante, né? A gente saber que a crise vai passar, ela não vai durar ali o dia inteiro. Mas é preciso ficar atento aos sintomas e procurar ajuda
Sim, a gente precisa procurar ajuda aí quando a gente experimenta dessa ansiedade disfuncional. Até para saber se todos aqueles sintomas que a gente está experimentando fazem parte realmente de uma crise de ansiedade ou fazem parte de uma outra doença, outra patologia. Para que a gente possa entender até quando a gente estiver passando por uma crise que a gente não vai morrer, que a gente não está tendo um ataque cardíaco. Mas é importante a gente buscar ajuda e ter clareza, né? Saber realmente que aquilo que a gente está passando é uma crise, é uma ansiedade, é a ansiedade ali falando. A ansiedade não é brincadeira e a gente precisa se cuidar, a gente precisa buscar ajuda. Mas como que eu faço para saber se eu estou só sentindo alguns sintomas da ansiedade ou se eu estou passando por uma crise de ansiedade? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Um beijo, tchau, tchau!